Máquina fotográfica, flash, filme de rolo, foto 3x4, foto panorâmica. Esses instrumentos de trabalho representam dignamente e mais fortemente a história do Pena, fotógrafo. O nosso grande amigo Antônio da Cunha Pena, mineiro que radicou-se aqui em Indaiatuba e transformou-se num ativista cultural dos mais representativos, dos mais importantes da história de Indaiatuba. Hoje essa vernissagem conta a sua trajetória de vida até os 80 anos, que ele completa hoje, lançando mais um livro. E nós estamos aqui para homenageá-lo e também para trazer a você essa história desse importante cidadão, desse importante ser humano que cultiva a mais pura essência da cultura que nós, seres humanos, podemos produzir. Acompanhe conosco mais esta reportagem, aqui em nosso canal, no seu canal. A cultura de Indaiatuba está em festa, a arte de Indaiatuba também. Todos nós estamos em festa, porque esse mês, além de ser aniversário do Pena, Antônio da Cunha Pena, ele comemora não só aniversário, como 80 anos de vida. Aproveita para lançar um livro. O lançamento do livro tornou-se um evento. Acho que a organização não havia nem previsto o tanto que aconteceu, mas foi tão lindo e que a gente chegou ao ponto de, veja você, nós não tivemos tempo de entrevistar o Pena no dia do lançamento do livro, dia de autógrafos, que foi domingo, lá no Casarão do Pau Preto. Então a gente gentilmente pediu com muita calma, com muita paciência para ele, pedindo paciência para ele, para que ele concedesse-nos essa entrevista, para que a gente fizesse a emenda aí das coisas, porque não tinha como conversar com ele rapidamente lá, em razão do histórico que você conhecerá. Então, meu querido amigo, uma referência, estar contigo é um privilégio. Obrigado. Há muitos anos que a gente tem esse privilégio. Então, muito obrigado mais uma vez. O Pena, para quem não convive com ele, o Pena é uma espécie de referência para a gente, é uma espécie de oráculo. A gente sempre buscou, sempre ouviu-o com uma eficiência de cultura tamanha, porque sempre vê coisa boa dele. A lua está tão linda cor de prata. O ar assim é um desafio ao trovador. Luar assim é um convite à serenata. E serenata é confissão de um grande amor. Traçar uma cronologia, eu até pretendo isso, é assim, primeiro, você é uma das pessoas que mais conhece Indaiatuba, que mais ama a cidade, que mais trabalhou para o progresso dela, principalmente na cultura, na educação, na arte. Mas você não é indaiatubano. Não sou, eu sou mineiro, mas eu cheguei aqui com 12 anos. Então eu vi a cidade crescer. Completei agora, domingo, 68 anos de Indaiatuba, né? Então, eu cheguei aqui, ela tinha quase 19 mil habitantes. Hoje está com 260, 270, por aí. Então, eu vi ela crescer, porque naquele tempo ela estava ainda meio amarradinha, assim, estava patinando, começando a deslanchar. Ela pegou embalo mesmo na década de 1970 e não parou mais, né? Virou essa cidade que você conhece. E dentro dessa a sua história construída aqui, quando que você define a fotografia como profissão? Então, eu nasci, desde pequeno que eu me conheço por gente, sabe aquelas perguntas que fazem para toda criança? O que você vai ser quando crescer? Eu falava artista.
Porque eu via Rádio Nacional do Rio, lá nos Cafundó de Minas, pegava só a Rádio Nacional do Rio, né? Certo. Televisão não existia naquele tempo, e principalmente lá. Então, quando eu cheguei aos 7, 8 anos, eu comecei a me interessar por rádio. Então eu cresci ouvindo, eu sou louco por música desde pequeno, ouvindo aqueles programas de rádio, com os artistas, da época eu conhecia tudo, cantava as músicas, né? Comprava a revista do rádio, que eu tenho até na exposição que está sobre a minha pessoa lá no Casarão, até o fim do mês de agosto, tem lá uma revista do rádio, uma revista Cruzeiro, que era a revista que eu mais vendia na época, e alguns gibis, que era louco por gibi, eu aprendi a ler mais por vontade de ler gibi, que eu olhava as figuras, mas não sabia o que o mocinho estava falando. Uhum. Então aquela vontade que me fazia, eu perguntava para os irmãos mais velhos, irmã, o que ele está falando aqui? Aí, porque eu já sabia o abecedário, mas eu não sabia juntar as letras, porque eu não tive cartilha. Era uma escola de sítio bem precária, e então eu praticamente aprendi mais vendo o gibi do que com o que a professora ensinou, que era uma professora prática. Mas meu pai era carpinteiro e trabalhava em construção de hidroelétrica. Ficava 4, 5 anos numa obra. Acabava aquela obra, certo, ele ia para outra. Então a gente vivia igual cigano. Então eu tive um primário muito ruim, e numa dessas ele, quando chegou em 1956, 57, estava acabando de novo uma obra, ele teria que continuar com a companhia e ir para outro lugar. Mas não, resolveu vir para cá, porque eu já tinha 2 irmãos que já moravam aqui, os mais velhos. Até porque... Aí nós viemos para cá. Um detalhe, me permita. Eu não sabia disso até domingo. Você tem 12 irmãos? Não, nós éramos em 13, mas 4 morreu antes dos 4 anos, 4, antes de chegar 3, 4 anos, aquelas doenças comuns que não tinha vacina, matava. Crianças sadias, mas morria dessas coisas. E um irmão morreu afogado com 25 anos. Opa. Então, desses 5 foram primeiro. Os demais só vieram a morrer de idade mesmo. De idade mesmo. Né? Até um deles estava lá, que com 93 anos, que hoje é o mais velho da família. Velho hoje. O mais velho vivo. Mais velho vivo eu hoje. Vi ele lá. Outra coisa que eu vi lá na exposição, aliás, tá ainda lá a exposição. Vai ficar até o fim do mês de agosto. Até o fim do mês de agosto. Visita o Casarão do Pau Preto, porque a exposição do Pena é genial. Tem pontuações históricas de momentos únicos da cultura nacional. Inclusive lá eu vi um peão e vi um revólver. Você brincava de farvesta? Então aquele revólver é interessante. Como chegava no Natal, quem tem tanta criança assim e é carpinteiro, é uma profissão humilde. E minha mãe era dona de casa. Certo. Então o dinheiro era curto. Então tinha Natal, mas não tinha presente. O primeiro Natal que eu tive foi esse irmão que morreu afogado. Um ano antes, ele já trabalhava, ele comprou presente para a molecada aquele dia, nesse Natal de 54. E tinha um irmão, eu tenho um irmão que 2 anos mais velho que eu, ele ganhou um revólver, que aquilo é a réplica fiel do revólver dos mocinhos do cinema. Roy Rogers, por exemplo, que era meu ídolo. Era uma réplica. Só que o do meu irmão era bonito porque era cor de ouro, era dourado. Opa! Ele era o mocinho. Me deram o meu é verde. Eu nunca vi. Conclusão, a molecada fazia bullying, dizia que o meu revólver era um pé de couve. Que eu tinha de revólver. Sem revólver não mata ninguém. Ele não me respeitava, eu só servia para bandido. Não dá. Então. Mas eu guardei. O do meu irmão durou pouco, porque ele acabou quebrando. E até tem um filme, O Homem da Pistola de Ouro. Isso. Tem. Exatamente, tem sim. E o meu, eu já. Você vê, quando a criança tem a vocação, eu tinha essa vocação para guardar coisas, né? Gibi, revista. Então, então, e são momentos únicos de um passado que, claro, não volta mais, mas de valores nos quais
quem viveu, porque eu peguei um pouco dessa época, né? Eu tenho 66. É, bem mais novo. Sou bem mais novo, graças a Deus. E a gente brincou muito disso também. Mas os valores, Pena, essa coisa de brincar com o peão, brincar na rua, na calçada, com a terra, nos permitiu, eu acredito que não assim ser mais esperto, ser mais, mas eu acho que era mais calmo, né? Então você, uma viagem interior, conhecer-se melhor, os amigos, que era tudo mais... menos pessoas. Sim, né? As brincadeiras eram mais lúdicas, mas um lúdico que usava o corpo. A gente brincava de correr, brincava de roda, as meninas. Verdade. Brincava de peão, que você tem que jogar, brincava de subir em árvore, descer. Hoje em dia tem um termo até meio pejorativo. Esse é menino de rua. Hoje pega mal. Pega mal. No nosso tempo, no meu tempo principalmente, todo menino era de rua. Ninguém ficava em casa. Chegava da escola, jogava lá coisa e ia brincar. Todo mundo era de rua. Sim. A mãe tinha que gritar para a gente ouvir, É verdade. para vir tomar banho, vir jantar. Né? Senão, é isso. Outra coisa interessante, até parabenizando, de quem foi a ideia de fazer a exposição? Porque partiu assim, vamos ter um livro, vamos lançar o livro, aniversário? Isso. Como é que foi organizar isso? Na realidade, eu queria lançar o livro marcando os meus 80 anos, porque esse é o 5º livro. Tá. Aí, conversando, eu tive a ideia de lançar nessa roda de choro, que acontece cada 15 dias. Falei, que lugar bom para lançar um livro, né? É domingo, debaixo dessas árvores aqui, vai dar certo. Fui falar com a Secretaria da Cultura e eles autorizaram. Aí a moça que trabalha lá em conversa, Puxa vida. teve a ideia de fazer uma exposição. Em conversa com essa moça, eu falei, eu tenho um monte de coisa para mostrar. Aquilo ali que você viu lá é 10% do que eu tenho. Sim. Porque eu sou preservacionista desde criança. A gente vê a sua história e ela é construída num embasamento tão bem construído, bem elaborado, intelectualizado, dentro de um português procurado, a prática desse português, de uma época, de um período onde isso, além de ser correto, o português correto, era educativo. Porque quando você lê um livro desse, quando você ouve uma melodia dessa, não é possível que você não aprenda. Sim. E tire proveito disso. A gente assimila aquilo, né? Exatamente. Porém, como eu tive um primário, eu costumo dizer que se eu fosse uma pessoa de força por lei, fosse um presidente, eu ia fazer professora primária ganhar tanto quanto o professor de faculdade. Por quê? O principal a criança chega para a escola, é um livro aberto. Se for muito bem instruída, a criança capta tudo, porque ela é um mata-borrão, ela chupa toda a informação, boa e ruim. Eu pago os pecados até hoje por entrei da escola muito tarde, por causa da vida que ele levava. Não tive a professora do primeiro ano profissional, era uma senhora, que era prática. Eu só tive 6 meses de aula no primeiro ano, não tive cartilha, eu tive que aprender tudo depois, porque uma coisa é escrever, outra coisa é falar. E voltando a falar de Indaiatuba, uma coisa muito interessante que eu sei de você também, é que você atribui esse desenvolvimento de Indaiatuba depois que ela se libertou de Itu, porque... Tranquilamente, foi isso. Dependia de Itu, quando transforma-se, passa a ser comarca. Comarca, ela se vida libertou, própria. deslanchou. A comarca, você ser dependente de uma outra cidade, você fica amarrado em tudo. Na parte de escola, parte legal, tudo, fórum, tudo acontecia em Itu. Qualquer documento que você precisava, em Itu.
E naquele tempo não tinha facilidade da internet, que hoje você pode pedir pela internet. E não tinha facilidade até transporte. Eu estudei e fiz Senai em Itu. Quando eu fiz Senai, a estrada era única, não tinha duas pistas e de terra. Depois estudei à noite, já era asfaltado. Mas também uma pista só. Era assim, era tudo muito difícil. E você dependendo de tu, para tudo. Quando Indaiatuba virou comarca, que foi, eu acho que em 65, eu conto a história da comarca Indaiatuba num dos meus livros. Eu conto ela bem direitinho, tudo que eu achei sobre a comarca eu pus. Os principais lances, né? A partir dali, ela tinha vida própria, ela ganhou autonomia. Sim. Aí ninguém segurou mais Indaiatuba. Tornou-se o que é hoje essa cidade maravilhosa. Tem, dentro da fotografia, que foi sua profissão, continua sendo, né? Tem duas fotos que você atribui assim como clássicas, como referências artísticas e de registro histórico, que tem a ver com a Candelária aqui. Uma delas é de um fotógrafo que ele tirou a foto de um jeito que todo mundo coube na foto. Era uma quermesse, era uma... aqui na igreja... Mas eu que tirei? Não, alguém tirou. Alguém tirou. E você gosta muito dessa foto, desse registro. Eu não lembro disso. Você lembra disso? Não. Então, eu lembro disso que você falava uma vez. Eu devo ter falado para você alguma coisa, eu mostrei. Que essa foto, ela simbolizava muito para você, porque ela aqui na Candelária, o povo ali era uma quermesse, alguma coisa assim, e esse fotógrafo anônimo, ele conseguiu... no começo do século. Isso. Está quase toda a cidade dentro daquela foto. Isso. Na Praça da Matriz. Essa foto é importantíssima. Parece que ela é de 1909, não sei. Tem mais de 100 anos. Não é aqui na igreja, é lá na Matriz. Não, é nessa igreja aí, mas naquela Praça da Matriz aí. Foi ali em frente. Mas meio de lado, assim, a igreja não aparece. Mas aparece... Não aparece inteira, aparece. Mas está lá praticamente quase que a população da cidade. A cidade toda está na foto. Ali. E foi um dia de festa. E o cara escreveu ainda, o fotógrafo. Dia de festa em Indaiatuba e pôs a data. E toda essa vivência sua, vamos para os livros, porque foi não foi noite de autógrafos, mas dia de autógrafo. Quando você começa no primeiro, claro, como é que você traz isso? Né? Toda essa vida, toda essa vivência... com essa dificuldade gramatical sua aí. Voltando lá atrás, que eu falava que queria ser artista, eu não falava da boca para fora. Eu queria ser artista, é uma força muito grande, né? Olha, até que um dia, eu não lembro quem que foi, algum parente, falou assim, tá, artista, mas qual artista? Você quer ser cantor? Artista de cinema? O que você quer? Qual artista? Aí me caiu a ficha, né? Eu travei, não sabia o que falar. Tanto é que é gozado isso aí. Aí, essa exposição mostra um pouquinho de cada faceta artística. Eu costumo dizer que com essa vontade de ser artista e a demora para definir artista de quê, em quê, eu atirei para todos os lados e acabei não sendo excelente em nada. Mas eu cantei em conjunto, 5 anos de baile, compus, por exemplo, a escola de samba, eu compus 8 enredos para a escola de samba, 8 carnavais, eu ganhei 6. Se você ver lá na exposição, tem 15, 16 troféus assim no lugar, um troféu atrás do outro. Tudo aquilo eu ganhei com festivais de música. Eu era bom nisso. Então, bom como amador. Eu sempre fui amador em tudo. Imagina se fosse profissional. Eu fui amador em tudo. Então, eu fui cantor, amador, que o conjunto nosso tocava em baile toda semana. Mas era sempre profissional. Como é que chamava? Eu gostei do nome. New Boss Ritmos, que era chique isso em inglês, né? Tem a fotinho meu lá, magrinho, no microfone. New Boss Ritmos. Mas tinha, eu lembro em Porto Feliz, New Kings, The Little Beatles. Era chique imitar os Beatles, né? Mas na juventude, com a influência dos Beatles e depois da Jovem Guarda, Roberto Carlos, todo jovem tinha que chegar no rock. E tivemos o grupinho também, eu não sei falar inglês, mas chamava, um dos colegas que deu o nome,
Rubber Soul, não sei se é assim que pronuncia. Parece inglês do Bolsonaro, né? Rubber Soul. Vai ver que não é assim, mas é o que falava. Era chique demais o nome, mas você perguntava, mas o que quer dizer isso? Sei lá. É um conjunto. É um conjunto. Então teve essa fase e composição, você viu lá, né? Tocou Dois Chorinhos da Meu Torinho. E olha, aí outra interrupção que eu preciso fazer esse registro. Amigo, outra coisa, se você não conhece, vá atrás. Procura conhecer Nabor Pires Camargo, é aqui de Indaiatuba. Esse cara é um baita, é um monstro da música brasileira, um clarinetista gigante. E aí você vai com essa música sua, e ele faz o arranjo. É porque ele Como é que foi isso? completou 80 anos e ele era amigo meu. Aí eu quis homenagear com essas duas, com um dos choros que eu tinha, mas estava apagão, não tinha nome. Aí eu, vou dar um presente pro velho aí. Pus Nabor 80 anos, solfejei para ele, ele é o piano, ele copiou na partitura e fez o arranjo. E tá lá a partitura dele, e tá uma cartinha que ele mandou com o punho dele. Está exposto lá. Ele é um dos grandes chorões da história da música paulista. E morreu em Mococa, porque ele só tinha uma filha que morava lá, ele teve que morar com ela. Mas foi amigo nosso até morrer. A gente ia todo ano no aniversário dele em Mococa. Aliás, ele morreu com 90 ele nasceu em 95 anos. Então, ele estava fazendo 80 anos quando eu dei esse presente. Olha. Hoje sou eu que estou fazendo 80. Então, mas essa coincidência, hein? Interessante. Puxa vida. Só Dói Quando Dou Risada é o primeiro? Foi o primeiro. Só Dói Quando Dou Risada. Eu escrevi a crônica para a revista da Tribuna, uma crônica, a revista é uma vez por mês. E fez um maior sucesso como cronista. O pessoal lia primeiro, ia na última página, tinha minha crônica, para depois ler a revista. Porque as minhas crônicas procuravam sempre privilegiar o humor. Quando dava, eu tirava o humor de qualquer assunto. E ironia, né? Mas isso eu paguei caro por isso. Lá tem eu pus lá a crônica que eu fui o cara na história de Indaiatuba, o primeiro cara a ser cancelado. Porque não existia esse nome Sem ainda. internet. Cancela. Estava começando, tinha só e-mail. Saiu essa crônica que chama Bicharedo, que eu brinco, tiro um sarro com quem exageradamente gosta de cachorro e gato. Que é todo mundo, né? Eu não tenho cachorro e gato, mas eu gosto principalmente de cachorro eu gosto. Mas na gozação eu brinquei com aquilo. Uma senhora que é cachorreira, ela se doeu, ela foi na Tribuna e pagou um quarto de página metendo a boca em mim, acabando comigo. Todo mundo que pensava como ela se viu no direito de jogar merda na Geni, como fala a música do Chico Buarque. Merda na Geni. Aí chovia cartas durante 2 meses. Olha isso. Abria a Tribuna, na sessão de carta, o nego me xingando. De vez em quando uma carta falando bem. Lá no Foto, abria o computador, e-mails metendo a boca. Ligava, tocava o telefone, pois não, Silvio e Pena, Foto. Seu cachorro sem vergonha, por que você quer lá, não sei o que lá? Nesse nível chegou. Nesse nível. Aí se você for lá no Casarão uma hora e ler a crônica, porque eu pus ela de novo, 22 anos depois, você vai ver, mas todo esse barulho por conta disso aqui é porque as pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar texto. Lê, Tá vendo? mas não interpreta, porque lê pouco. Aí não sabe, confunde o teor não vê que aquilo lá era pura ironia, pura gozação. Eu não estava falando sério, que é meu estilo, inclusive as outras crônicas minhas. Aí quando eu lancei, em 2005, eu lancei meu primeiro livro. Eu peguei todas essas crônicas e pus lá. E deu o nome de Só Dói Quando Eu Dou Risada, porque é uma gozação. Mais tarde, isso eu roubei de uma piada. Eu começo o livro dizendo, ó, esse nome aqui eu tirei da piada e conto a piada, né? Depois veio em 2015, eu lancei o primeiro sobre história do cotidiano indaiatubano, nos tempos do Bar Rex, que era um bar que existia aí na Praça Central, Prudente de Moraes,
que era o point da juventude dos anos 50 e 60. Quando eu escrevi, essa molecada que frequentava esse bar, estava tudo já coroa, velho e tal. E eles adoraram e deram depoimento e tal, e vendeu pra caramba. Eu fiz 400 na época, esgotou. Daí, e o povo querendo esse livro. Aí eu lancei uma segunda edição, mais 400. Esgotou tudo. Até hoje procuro esse livro. Aí, em 2015, eu lancei Tipos Notáveis da Popularidade, que são mais de 100 figurinhas carimbadas da cidade. Sabe esses tipos folclóricos? Isso é sensacional. É o livro que eu mais gosto dos meus. É muito bom, porque resgata tudo, desde 1880, essas figurinhas populares. Aqui tem um monte de, assim, eu registrei todos. Em 2023, agora, eu lancei retrovisões, que é uma palavra que não existe. Existe retrovisor. Retrovisores, né? Porque você vê o que está acontecendo atrás. Retrovisões é visões do que aconteceram. Mas você vai no dicionário, não existe essa palavra. Licença poética também. Exatamente. Por favor. E tem um subtítulo de como o indaiatubano se entreteve no século XX. Eu fiz uma varredura nos jornais, livros e entrevistei pessoas de idosos. Olha um pouco. De cada ano a ano, como se divertia. Conclusão, você vê ali, você vê praticamente a história do desenvolvimento de Indaiatuba através da curtição, da distração. É um livro também bastante interessante, 412 páginas, mas é o último meu de história, eu não vou escrever mais. Não, porque dá um trabalho. Foram 7 anos de pesquisa. Indo para a memória, lendo jornal, tirando uma... Você lia um jornal inteiro lá para tirar uma frase. Que é assim pesquisa, né? É assim. Então, agora eu não tenho mais paciência. Por isso que eu parti para a ficção, que é isso aqui, né? E estou lançando, acabei de lançar, O Último Natal e Outras Histórias. É meu primeiro livro ilustrado, ele é um ilustrador de gibi, que eu gosto de gibi. Ele desenha gibi de terror e de faroeste. E ele mora em São Paulo. E ele ilustrou, são 13 contos, cada conto tem uma ilustração, e tem mais 2 de quebra, 15 ilustrações do Ivan Lima, que é esse artista. Então, esse é meu primeiro de ficção. Se Deus quiser, o próximo também será de ficção. Vamos ver. E como ele é leonino, ele é muito ciumento. Ele não deixa, posso pegar um pouco, não? Lógico. Sabe que é uma capa expressiva, hein, Pena? Parece um gibi. Eu quis remeter a um gibi mesmo. Por causa que como eu aprendi lendo gibi, eu quis fazer essa homenagem ao gibi. Porque assim, a gente vê Natal, a tal da ficção sua aí, né? E as viajadas do Pena. Porque o Natal aí tem um cara aqui que tá amarrado. Sendo linchado. Puxa vida. Veja bem, domingo eu tive que responder isso para uma senhora. Ele falou assim, nossa, mas a capa não tem nada natalino. Falei, aí que a senhora matou em cima. É isso que eu quis mostrar. Apesar de ter, em alguns contos, tem a poesia natalina de pano de fundo, mas a realidade, a vida como ela está em todos os contos. Nua e crua. Isso, a vida nua e crua, como ela é mesmo, não adianta enfeitar. E aliás, só para o astral domingo, né? Estava tão gostoso. Foi uma manhã bem gostosa. Um sol lindo. Isso. Um céu lindo. Tava, tudo deu certo. Puxa vida. A exposição, o grupo de choro. O grupo de choro é excelente, do Casarão. São professores aí do Casarão. É só gente que não entende nada de música. Maravilhoso tudo. O Pena não parou de autografar. As 2 garrafas de pinga que eu levei, acabou. Então, eu ia falar disso. Eu não consegui tomar nem um gole daquilo, você acredita, gente? Não deu tempo. Imagina. Pode tomar agora, porque tem mais aí. Querido,
Nossa, eu costumo dizer para algumas pessoas que, e você é uma delas, que quando a gente conversa contigo, nunca é desprovido de conhecimento, de uma troca de sabedoria, de um bom astral, é enriquecedor. Muito Conversar obrigado. contigo, estar contigo, vê-lo andando. Eu me lembro de você no Indaiatuba Clube organizando as marchinhas. Carnaval das Marchinhas Carnaval já fez das 21 Marchinhas. anos. Foi uma coisa que você Que deu resgatou. certo, tem aí até hoje. É verdade. As suas incursões culturalmente pela cidade toda aí, em algumas entrevistas, alguns eventos. Então, é sempre maravilhoso estar contigo, viu? Eu agradeço muito, Demetrios. Faz muito tempo que eu não te via mais. E estou contente de saber que você está na área de novo. Graças aí a Deus. A gente vai encontrar mais. Quando você precisar de alguma coisa, quer bater o papo, tomar um café, vem aqui em casa. Porque agora eu não trabalho mais, eu fico aqui. É só apertar campainhas. É grande a chance de você me encontrar aqui. E, aliás, ouvindo música ou lendo. Então, é isso que eu ia dizer. Ou escrevendo. A discoteca deste homem, nossa, só tem filé. Eu sou tocado a música. Não, e conhece música. Um abração. Muito obrigado. Olha, mais uns 80 mil anos muito bem vividos. Nos 90, não queira fazer isso. O perigo é eu estar babando na gravata. Nossa! Aí, ó, fica aí ó, a dica para você do livro do Pena. Conheça a história dele aí nas redes sociais também. Obrigadão, viu? Obrigado você. Grande amigo. Muito honra, obrigado uma honra. pela divulgação. Amém. Eu que agradeço. Ó.